E aí, tudo beleza? Muito bem-vindo a mais uma aula do curso Como Construir um Site. E hoje você vai aprender o que é HTML, nós vamos escrever um pouquinho de código e vamos criar já a primeira estrutura básica de um documento HTML. Tá certo? Então roda a vinheta aí e vamos começar logo essa aula. Muito bem, a linguagem HTML é uma linguagem de marcação de textos. HTML é uma sigla para Hypertext Markup Language. Nossa, que inglês horrível, cara. Hypertext Markup Language, que significa, numa tradução livre para o português, linguagem de marcação de hipertexto. E essa linguagem foi criada por um britânico. Vem lá mais outro nome em inglês para eu pronunciar muito porcamente. Mas o nome do cara era Tim Berners-Lee. Oh. Tim Berners-Lee. Eu sei como é que escreve o nome dele, vai aparecer aqui do lado. Aqui. Eu vou colocar aqui na ordem edital, vou colocar o nome dele escrito para completar no texto, porque se depender da minha pronúncia de inglês, não sai nada. Porém, o importante é que você saiba escrever a linguagem HTML e saiba, com isso, construir páginas de internet. Então foi esse cara aí, o tal do Tim aí, que criou a linguagem, criou com a finalidade de que essa linguagem pudesse transportar um documento entre um computador e outro através da internet. Quando ela foi criada, a linguagem HTML só suportava o formato texto. Não era possível enviar imagem, nem... E aí, com o passar do tempo, ela foi evoluindo, e aí passou a suportar imagens, e depois vídeos e áudio, e se tornou multimídia daí, e se transformou nessa internet que a gente conhece hoje aí. Então agora nós vamos aqui para a tela do meu computador, e nós vamos escrever um pouquinho de código. Vamos lá. Muito bem, para criar as nossas páginas de internet, dos nossos sites, nós vamos precisar de um editor de código. Um editor pode ser até o bloco de notas que você tem instalado aí no seu Windows, ou pode ser um outro baixado da internet, fique à vontade para escolher. Eu vou deixar o link de algumas sugestões de editores de código, aí você fique à vontade para escolher. Eu vou usar para a aula de hoje, vou usar o bloco de notas do Windows mesmo, que é uma aula bem simples, bem inicial, bem básica. Eu vou abrir ele aqui. Aqui está o bloco de notas, e é o seguinte: uma página de internet, uma página de um site da internet é construída, como você já deve ter percebido, né, com a linguagem HTML. E a linguagem HTML é composta de elementos. Ela tem vários elementos. Tem elementos de formulário, tem elementos de parágrafo, tem elementos de imagem, tem títulos, e tem cabeçalhos, e tem uma série de elementos. Esses elementos são marcados pelas tags ou etiquetas ou rótulos ou marcações. Por exemplo, vamos marcar aqui um elemento de parágrafo. Então primeiro tem que pôr a etiqueta, né? Tem que pôr a tag, e a gente, para escrever uma tag, a gente usa o menor que e o nome da tag. No caso do parágrafo é a tag P, e outro parêntese angular ali, menor que, maior que. A gente põe a letra P entre os símbolos de menor que e maior que. Não sei se nessa ordem, eu sempre confundo esses símbolos aí. Ou parêntese angular, mais fácil como não estamos falando de matemática, né? Ali, ou seja, a letra P entre parêntese angular, aí a gente escreve o conteúdo da tag. Essa é uma tag que tem conteúdo. Então vamos, sei lá, um texto qualquer. Vou pôr aqui: este é um texto de conteúdo da tag P. Então essa frase que eu pus aqui é o conteúdo da tag P. E aí a gente tem que fechar a tag, a etiqueta ou marcação. E para fechar, a gente põe a letra P com parênteses angular do mesmo jeito, só que acrescenta uma barrinha aqui, ó. Aí quando você coloca a tag dessa forma, com uma barrinha antes do nome da tag, a gente está fechando a tag. Toda tag que tem conteúdo, você tem que abrir dessa forma e fechar dessa forma. E aí escreve o conteúdo entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Vamos ver uma outra tag? Tem também uma outra tag muito usada, é a tag H1. E uma boa prática é você, sempre que abrir uma tag, você já fecha ela. Já fecha, para não correr o risco de escrever. Se bem que os editores, outros editores, eles já, quando você escreve uma tag, ele já fecha automaticamente, então já não corre tanto esse risco. E aí você põe o conteúdo, vamos por aqui: este é um título. Então essa é a maneira como você escreve as tags e coloca os conteúdos das páginas de internet. Então,
Como é que funciona isso aqui? Quando você coloca a tag H1, aí o navegador de internet, quando ele lê esse documento HTML, ele interpreta como uma página, porque é escrito por tags, tal, ele vai reconhecer esse documento como um documento HTML e vai gerar uma página de internet a partir desse documento que ele leu. Então, o documento HTML é o documento que você edita e a página de internet é a leitura desse documento feita por um browser e vai mostrar para o visitante do site o resultado do processamento desse documento HTML. E existem algumas tags, essa é até H1P, são exemplos de tags que contêm conteúdo, então ela precisa ser aberta e fechada, mas tem algumas tags que não precisam ser de tag de fechamento, são tags vazias que não tem esse conteúdo aqui, ó, porque aqui, ó, perceba que no H1 você tem a tag de abertura, tem a tag de fechamento e tem o conteúdo da tag que é escrito entre essas tags. Esse conteúdo vai ser mostrado na página de internet e não vai mostrar o H1 aqui. Ele só vai, o navegador vai ver, fala, pô, opa, esse aqui é um título do tipo H1 e eu vou mostrar, ele mostra um pouco maior. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos salvar esse documento aqui para você entender melhor. Vamos salvar como teste.html. Você tem que pôr a extensão ali para o documento ficar correto. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. Agora vamos executar. O que eu pus entre as tags H1 ficou maior do que e em maior destaque do que o texto que eu coloquei entre as tags P. Então essa é a diferença entre diferença de resultado do uso de uma e de outra tag. A diferença entre uma tag e outra. Então o que aconteceu aqui? Quando eu executei aqui na área de trabalho o documento HTML chamado teste HTML, quando eu executei ele, o navegador abriu, pegou esse documento, leu e emitiu para mim o resultado do processamento daquela página. E existe um padrão básico de páginas HTML. Tem algumas tags que têm que estar presentes em todas as páginas. Isso aqui que eu fiz foi só um exemplo, só para te mostrar, para você entender o funcionamento da linguagem. Mas não é só isso. Você tem que ter algumas coisas que são obrigatórias. Algumas tags são obrigatórias. Por que são obrigatórias? Porque é para que o navegador entenda melhor essas páginas, saiba do que se trata, saiba qual é a versão do HTML que ele está lendo e saiba como tratar aquele documento. E uma dessas tags obrigatórias é uma tag chamada doctype. Por que essa tag existe? Essa tag existe para informar o navegador que se trata de um documento HTML da versão 5. Já estamos na 5ª versão da linguagem HTML. Começou lá na 1.0, depois veio 2, 3, 4, depois teve algumas variações como a linguagem XHTML. Então essa tag tem que estar presente em todos os documentos do HTML. E nós temos duas partes. O documento HTML é dividido em duas partes, o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho, que é colocado entre as tags head e /head, vou fechar ela aqui já. Nós temos a seção head, né, o cabeçalho, e temos o body, o elemento body, na verdade, o elemento head e o elemento body. Vou fechar aqui o body já. O elemento head e o elemento body. E esses elementos, estou esquecendo aqui de um detalhe, o primeiro elemento, o elemento raiz do documento é o elemento HTML, que é o próprio corpo da linguagem, que é o próprio documento em si, tudo que diz respeito, que está aqui, toda a página de internet, todo o documento HTML tem que estar escrito entre as tags HTML, que tem que ser aberta e fechada, porque ela tem todo o conteúdo da página, está dentro do documento HTML. Então essa é a estrutura básica do documento HTML. Ele é escrito, vou indentar aqui, ele é escrito entre as tags HTML e temos duas partes, a parte do head, a seção, né, uma seção head e uma seção body. O head, para fazer uma analogia aqui com o ser humano, o head é o pensamento. Tudo que você pensa, você não consegue ver, mas seu pensamento você sabe que ele está ali, você tem sua imaginação. Então tudo que se processa
tudo que está entre a tag head é como o seu pensamento. Ninguém vai ver o que está escrito ali, mas tem algumas partes técnicas do documento que você precisa escrever para efeito de aparecer no Google, de aparecer nos buscadores e ser melhor interpretado por esses mecanismos aí. E a parte do body, né, que é a segunda parte, é o corpo em si, literalmente. O que tiver escrito aqui entre essas tags body é tudo que vai aparecer na tela do browser quando ele interpretar esse documento. Então é o corpo da página. Dentro do head também nós temos mais uma tag que precisa estar presente ali. A tag title também é um quesito obrigatório em uma página de HTML. Vamos fechar aqui já. Lembrando que em um editor um pouco mais profissional, você não precisa ficar abrindo e fechando tag como eu estou fazendo aqui. Ele já abre e fecha, e essa indentação aqui também, esse espaço aqui entre a margem esquerda e o início da tag, se chama indentação, essa diferença aí de colocação do local onde estão escritas as tags. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso e você vai entender melhor por que usa essa indentação. Então essa é a estrutura básica de uma página HTML. Vamos escrever um parágrafo aqui. Um parágrafo não, vou começar com H1, vou pôr um H1. Este é um título. Vamos fechar aqui o H1. Vamos salvar. Vamos salvar na área de trabalho. Vou pôr aqui como primeira. .html. Uma coisa importante. Quando você salvar um documento HTML, nunca use espaços em branco. Sempre coloque um underline. Não use caracteres especiais para evitar problemas no futuro. Isso aí depois na estrutura do site, na hora de interligar as várias páginas. Se tiver uso de caracteres especiais ou espaços nos nomes, quando você for salvar essas páginas, esses detalhes aí vão dificultar, o seu site não vai funcionar, não vai dar certo. Então já acostume-se a salvar os seus documentos HTML com o nome sem espaço e sem caracteres especiais. Então salvo essa primeira página aqui, vamos executar para ver como é que ficou. Este é um título, é o único elemento que está colocado no corpo da página, mas já escrevemos aí a nossa primeira página de internet. E aí, gostou da aula? Conseguiu aprender os conceitos iniciais? Construiu aí a estrutura básica de uma página HTML? Entendeu? Não entendeu? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião, se você gostou da aula, se você não gostou, se você entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos e vou responder. Dependendo, se tiver muitas dúvidas comuns, eu faço um vídeo só para responder as dúvidas de todo mundo. Tá certo? Então até a próxima aula.